na página 125, o Thupten Jinpa traz a prática da reflexão sobre a bondade. Essa prática eu tive a sorte de fazer com a meditação conduzida assim, por uma americana, que ela é aluna do Lama Zopa Rinpoche. Isso foi lá no Rio, num retiro que o Lama Zopa deu, daí a professora, eu esqueci o nome dela, é Amy alguma coisa. Ela conduziu. Então, essa prática é legal a gente manter ela em mente, porque a gente pode fazer, mas eventualmente é bom a gente vai encontrar com ela de novo em algum momento. Basicamente, por exemplo, um exemplo que o Thupten Jinpa dá aqui é dar essa contemplação da generosidade dos outros, né? Então, um exemplo clássico aqui, que está do século XIV, de um texto do século XIV, é: seja em seu útero, ou ao nascer, ou enquanto crescia, ela me alimentou e me vestiu. Ela deu a mim seus pertences mais preciosos. Agiu como se o status de monarca universal não chegasse aos meus pés. Da melhor maneira que pôde, me protegeu dos perigos e me conduziu à felicidade. Ela é, portanto, uma fonte de grande generosidade. Assim, de minha parte, para retribuir sua bondade, devo protegê-la do sofrimento e conduzi-la à felicidade. É comum, por exemplo, fazer isso com a mãe, né? Mas um jeito de fazer isso está dentro das práticas de amor e compaixão. Então, um jeito de fazer isso seria assim: para você gerar bondade pelos outros, você inverte e vê a quantidade de bondade que você recebeu. Então, num certo sentido, é como se você olhasse toda a história da sua vida como sendo a história da bondade que te carregou. Então, essa é uma prática poderosíssima, assim, super. Quando a gente faz, é emocionante mesmo. Então, o jeito que ela conduziu, por exemplo, a Amy, ela fez a gente perceber. Foi uma meia hora de condução. Eu sempre começo focando Você pode fazer isso informal ou só no cotidiano. Teve uma vez que foi espontâneo. Às vezes a gente tem práticas espontâneas, né? Comigo, uma vez foi espontâneo. Eu estava num café e eu vi um guardanapo que estava na mesa, assim. E aí eu chorei. Eu estava num café, acabou de abrir o café. Então pode ser uma prática espontânea também, às vezes vocês vão ter isso. Eu chorei por quê? Porque eu falei, a pessoa, ela preparou, ela não sabia quem ia, mas ela veio e montou aquilo, ela botou, não é um trabalho dela, é uma bondade, ela não é garçom, ela é uma pessoa, né? Então quando eu vi isso, assim, tamanha bondade, aí eu lembrei também do motorista que tinha me levado até ali. Então, às vezes vai brotar isso em vocês. Então dá para fazer de prática espontânea, aí você reconhece que foi isso que aconteceu. Dá para fazer a prática normal, assim, no cotidiano, só de olhar, e dá para vocês pararem. Às vezes é bom fazer isso no final ou bem no começo, se você quiser gerar motivação. Lembrem que um dos jeitos de gerar motivação são as 4 incomensuráveis. Então, um dos melhores jeitos antes de fazer uma prática de shamatha é você sentar e lembrar de que quem possibilitou você estar aqui são infinitos, assim, a bondade de infinitos seres. Então você pode lembrar de quem construiu a casa onde você está, que às vezes você está alugando. Você pode lembrar da sua roupa. Você pode lembrar da quantidade se você pegava avião, ou ônibus, ou trem, quantidade de vezes que você pegou isso e não conheceu a pessoa que estava te pilotando aquilo. Daí você vai quase que se sentindo sustentado pela bondade de infinitos seres. Isso tem que se tornar vivo, com exemplos e cenas. E aí isso vai... O final dessa prática é assim, né? O final desse texto, né? Isso é uma instrução de prática bem curta. Então ele diz: de minha parte, para retribuir sua bondade, devo protegê-la do sofrimento e conduzi-la à felicidade. Então daí, o final dessa prática é assim: uma vez que você sentiu completamente a bondade de todos os seres. Por exemplo, eu estou ficando aqui na casa do Amuri, né? Vou ficar por um mês enquanto reformo uma parte da minha casa. Então, é uma bondade, assim, né? Cada coisa aqui é uma bondade. Às vezes eu tenho vontade de chorar só porque eu estou no meio da bondade deles, eu estou dentro do coração deles, assim, porque é a casa deles. Então, num certo sentido, a gente está assim também. A gente só está onde a gente está pela bondade de infinitos seres. Então, o fim dessa prática é assim: tamanha bondade, qual outra coisa que eu posso fazer que não bondade com todos esses seres? Tamanha bondade, como é que eu posso retribuir? Então vai surgir uma sensação também de a gente nunca poder retribuir, mas a gente não tem outra coisa a ser feita que não retribuir a bondade de todos os seres que nos cuidaram, né? Então isso é uma prática maravilhosa, ela não é difícil, vocês podem fazê-la sem contraindicações, podem começar as práticas com isso,
Então tá essa chave aqui na página 125, que às vezes a gente passou, né? Na semana passada eu fiquei de voltar. E aí, se vocês quiserem fazer um plus, assim, uma coisa adicional aí para os corajosos, seria assim. No final, o Lama Zopa, a explicação, isso é do Lama Zopa Rinpoche. O Lama Zopa é um grande professor que se conecta com animais, ele é um grande defensor assim eles fazem prática de salvar animais, né? Eles vão em feiras, compram animais que estão vivos, não peixe assim, mas ostras, coisas assim que dá para voltar para o mar, né? E aí eles compram tudo aquilo e voltam, lagostas, né? E voltam para o mar. Eles compram assim toneladas, eles passam o dia inteiro fazendo isso. Eles soltam no mar num lugar que os pescadores não vão conseguir pegar. Então, o Lama Zopa é um grande, assim, ele é muito conectado com os animais. Então, essa é uma explicação deles. Se a gente quiser expandir essa noção de bondade, eles vão chegar numa sensação assim, bom, todos os seres da bondade infinita, de professores, vocês podem lembrar de professoras que vocês não lembram direito, de várias pessoas que cuidaram de vocês. Por exemplo, às vezes se você foi para o hospital, você não lembra de quem que te cuidou, mas teve alguém que te cuidou. E assim por diante, assim, momento a momento, a gente se sentir cuidado. Daí a gente vai ver que o mundo, se ele fosse mesmo negativo, a gente já teria morrido. Porque a gente é a prova da bondade do mundo. O mundo é 99,9 de bondade. E só um ponto por cento assim que vai aparecer na TV. Né? Daí pode ser que falta isso para 100%, porque você vai ver a bondade de todo mundo, mas teve alguém que te causou sofrimento. Daí agora esse é para os destemidos. Não precisa fazer, né? Mas eventualmente a gente pode fazer. Aí o que é a contemplação? É assim, ó. A bondade dos seres que foram bondosos a gente consegue reconhecer, mas a bondade daqueles que nos machucaram, ela é maior. A bondade daqueles que nos fizeram sofrer é maior. Por quê? Porque de onde vem a felicidade? A felicidade vem da compaixão. E o que nos leva a ter compaixão? O sofrimento. Então, quando é que começou o nosso caminho para a felicidade última? Quando a gente sofreu. Então, tamanha bondade do ser que me fez sofrer. Isso não significa achar que aquilo é ok, não significa não prender, não significa achar que a gente deveria fazer isso com os outros. Nada disso, pessoal. A gente está no meio de uma prática, precisa dar o contexto. Mas nesse momento, a gente pode olhar para o ser como um ser bondoso. Ou seja, ele nos fez sofrer, ele nos fez acordar para a realidade do sofrimento. Pode ser que a gente não queira fazer isso, tá? Tudo bem, não façam. Mas é o jeito de ter uma visão positiva sobre aquela cena, né? De sofrimento. E aí a gente faz assim: eu já sofri, o outro me fez sofrer e eu sofri. Então que eu aproveite isso para gerar compaixão e eventualmente retribuir isso por esse ser, mas não com sofrimento. Não que eu vou agora, vem cá, vou fazer sofrer. Mas eu vou reconhecer que foi por causa da conexão com ele que eu acordei para a realidade do sofrimento. Ainda que ele esteja confuso, estava confuso naquele momento, eu não vou validar a confusão dele, mas eu vou validar a conexão. Foi por ele, por exemplo, eu sofri muito com a minha ex, né? Hoje eu tenho, quase com a minha ex eu tenho essa visão. Foi por ela que eu tô vivendo várias coisas que eu tô vivendo. Então ela sem saber me ajudou. Mas não é que eu vou validar isso, né? Mas eu vou agradecer a conexão. Então daí eu transformo essa conexão que era uma conexão negativa, pode ser de mágoa, numa conexão muito positiva. Ou seja, você me fez sofrer. É como se você encontrasse com a pessoa e falasse: obrigado, você me fez sofrer. Né? Daí não fica mais pessoal, fica assim: eu acordei para várias coisas por causa daquilo que a gente viveu. Eu queria te contar isso. Né? Então é uma coisa assim. Então, muito poderosa. Daí, se para assim, cereja do bolo, eu acabei de ver no Facebook então, isso antes da gente praticar, né? Mas eu acabei de ver dentro desse mesmo tema no Facebook do Cris, para quem quiser ajudar o Cris, né, que está fazendo a formação que a gente está só arranhando nesse livro, o Cris vai fazer. Ele está fazendo primeiro a curso de 8 semanas, com todas essas práticas como aluno, e depois ele vai para Stanford, assim que ele sair da Toscana do CB, vai para Stanford fazer o curso de formação de professores para ele dar esse curso de 8 semanas. Então, com certeza, em breve a gente vai ter esse curso de 8 semanas que a gente está só arranhando aqui no livro, dado pelo Cris. Daí a gente vai bolar alguma coisa no lugar, online, presencial, vai ter bastante disso.
O curso custa $7.000. Acho que ele conseguiu parte da bolsa, mas ainda tem passagem, tem... Então, quem quiser apoiar e se sentir parte disso é maravilhoso, tá? O site do Cris, ele tá no final da página da Compaixão. Mas basicamente é equilibrioecompaixão.net. Esse é o site do Cris. Então eu vou ler aqui a mensagem que ele parou o retiro lá. Eles estão no retiro, são 3 semanas com aula em silêncio, mas como ele está fazendo ao mesmo tempo 8 semanas online, ele está, imagina, maluco. Ele parou e botou no Facebook alguma coisa que parece que tocou muito ele. Então ele disse assim: a meditação que fizemos essa semana, não no CIB, mas no curso de compaixão de 8 semanas, foi assim: trazer à mente uma pessoa, qualquer uma, e essa é uma prática que a gente vai fazer na semana que vem. Ele diz assim: assim como você, essa pessoa quer ser feliz e se afastar do sofrimento. Na prática, trazemos à mente uma pessoa de quem gostamos, depois uma que é neutra, depois uma com quem temos ou tivemos algum tipo de dificuldade. Ao final da prática, reconhecemos que no nível mais comum da humanidade, somos essencialmente iguais. Desejamos a felicidade e nos afastar do sofrimento. Então, essa prática a gente vai fazer na semana que vem, que é o do capítulo seguinte, da humanidade em comum, sobre equanimidade bastante, né? E vai ter alegria também. Daí, olha só que legal, o que ele fala a seguir está conectado com essa prática da reconhecimento da bondade, né? Ele diz assim, ó: mas a parte que realmente me tocou foi essa. Minha vida é apoiada em muitas maneiras, grandes e pequenas, por um número incontável de pessoas, incluindo aquelas que eu considero amigas e as que eu considero desconhecidas, de formas que nós nunca vamos realmente saber. Agora, considere que você, de diferentes maneiras, também assume esse papel na vida de incontáveis outras pessoas. Desde que a sua mente repouse nessa consciência de profunda apreciação e interconexão por alguns instantes. Então, isso está ligado à prática de bondade, assim, no sentido da gente perceber que não tem, que é infinito os seres que nos apoiam, e muitas vezes a gente não vai conhecê-los. Por exemplo, a pessoa que montou exatamente alguma coisa desse computador, ou a pessoa que... os vários revisores desse livro, ou coisas desse tipo, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente está influenciando as pessoas, a gente vira exemplo, a gente toca as pessoas de jeito que a gente nem mesmo sabe, né? Então, às vezes, as pessoas vão agradecer coisas pra gente que a gente não lembra de ter feito, ou a gente não vai nem encontrar a pessoa que a gente influenciou de modo super positivo. Então, também porque isso expande a mente de um jeito muito, muito interessante. Então, a gente, em vez de só passar para o próximo tópico, a gente poderia ficar, né, nessa mente que reconhece a interconexão. Então, esse é um jeito também de terminar a prática da reconhecimento da bondade.